Yuya é um perdedor feio e sem graça que foi intimidado por ter um corpo gordo desde que se lembra. No entanto, sua vida muda quando ele é transportado para um mundo secreto com um sistema de níveis incrível que lhe concede dinheiro, garotas atraentes e uma aura infinita. Antes de tudo isso, Yuya era um rejeitado social que era constantemente intimidado na escola e até mesmo por seus próprios pais por ter um rosto que se assemelhava a ratos de esgoto, ao contrário de seus irmãos mais novos que ganharam na loteria genética. O único que o amava, apesar de sua aparência, era seu avô, mas tudo piorou depois que ele faleceu. Felizmente, ele deixou todos os seus bens para Yuya, então Yuya finalmente escapa de sua família problemática e vive sozinho na casa de seu avô. Um dia, Yuya nota alguns encrenqueiros incomodando uma garota atraente e tenta pará-los, apenas para apanhar por estar acima do peso, o que o deixa sangrando até a chegada da polícia. Quando os bandidos fogem, a garota tenta ajudar, mas ele diz que já está acostumado a ser saco de pancadas e se afasta. No entanto, assim que chega em casa, ele desmaia no banheiro, quebrando o espelho no processo. Mas quando ele soca a parede, isso abre a porta para o quarto secreto de seu avô, que ele acreditava que o velho usava para esconder seus brinquedos e souvenirs de viagens. Ele encontra uma porta estranha lá, que o leva a uma cabana de estilo antigo e uma tela de status se abre, dando-lhe boas-vindas a outro mundo, o que o deixa boquiaberto. À medida que várias telas se abrem para revelar quais habilidades ele possui, Yuya percebe que está prestes a se tornar o Sr. Hiss mais poderoso de nível mais alto neste mundo em troca de todo o bullying que enfrentou, mas ele tem que começar como um nível 1 patético. Ele então experimenta todas as armas legais que o proprietário original da casa deixou para ele, apenas para perceber que não pode subir de nível, não importa o que faça. Nesse momento, um perfurador nível 300 ataca o lugar dele, mas felizmente a barreira mágica ao redor da casa o protege. Ainda assim, esse viciado em esteroides não desiste e usa um tronco de árvore para entrar, fazendo Yuya perceber que estaria em apuro se não agisse rápido. Usando seu último neurônio, ele lança a lança que estava segurando no monstro, transformando-o em um donut morto. Este acidente eleva Yuya do último lugar ao nível 100 e deixa para trás alguns itens lendários que podem ser convertidos em dinheiro real. Naquela noite, depois que Yuya retorna ao mundo real e adormece na sua cama, as células do seu corpo sofrem mutações durante a noite graças ao primeiro treino da sua vida. Na manhã seguinte, ele acorda com um corpo musculoso e um tanquinho, sentindo-se como uma pessoa completamente diferente. No entanto, ele não tem como ver seu reflexo, já que quebrou o espelho na noite passada. Ele continua despreocupado, pois nunca quis ver seu rosto feio de qualquer maneira. Então ele pega roupas emprestadas da casa do sábio, já que suas antigas não cabem mais. Mais tarde, ele retorna ao mundo Isekai para cozinhar um slime nível 200 como parte de seu treinamento, e ganha um colar raro que usa luz solar para aumentar as estatísticas. No dia seguinte, quando Yuya começa a faculdade, todos os meninos e meninas na escola o encaram, o que o deixa confuso porque normalmente as pessoas não se importariam com sua existência, a menos que quisessem zombar dele. Mesmo os seus antigos agressores se recusam a acreditar que ele é o mesmo gordo que eles costumavam bater, o que só o deixa mais confuso. Eventualmente, ele encontra um espelho para ver o que estava errado com seu rosto, apenas para descobrir que se transformou em um Giga Chad certificado, para seu choque. Após a escola terminar naquele dia, seus irmãos arrogantes e os valentões não o deixam em paz, exigindo que ele lhes diga qual marca de Ozempic ele tomou e qual cirurgião plástico ele foi. Nesse momento, uma limusine para e a mesma garota atraente sai dela procurando por Yukia. O perdedor sem noção não a reconhece, até que ela o lembra de como ele a salvou de alguns bandidos de rua que queriam ouvi-la chamá-los de papai. É nesse momento que ele percebe, e Yuya se pergunta o que uma garota tão atraente como ela quer com alguém tão inútil como ele. Ela se apresenta como Kaori e revela que está procurando Yuya desde então porque queria perguntar se ele gostaria de aplaudir suas pêssegos. Fica óbvio que ele precisa de mais espaço nas calças ao ouvir isso pela primeira vez, o que leva o ajudante de Kaori a assumir. Esta mãe atraente traduz que Kaori quer perguntar se ele gostaria de se transferir para a faculdade dela, Academia Uzei, já que o pai dela é o presidente lá e quer fazê-lo seu genro. Yuya tem dificuldade em acreditar que um lugar tão chique o aceitaria com suas células cerebrais fritas e tenta recusá-la, apenas para seus irmãos degenerados intervirem e afirmarem que são melhores que Yuya em todos os aspectos, e portanto, merecem o ingresso gratuito para Uzei. Kaori diz que valentões nojentos como eles nunca seriam bem-vindos em uma academia tão prestigiada, esmagando seus frágeis egos, e agarra Yuya, sugerindo que eles discutam isso mais tarde depois que ele tiver visto a faculdade por si mesmo. Na Uzei, enquanto Yuya luta com a sensação de que não se encaixará com todos os outros garotos ricos e inteligentes, o presidente Tsukasa agradece por ter salvo sua filha e explica que a Uzei não valoriza apenas a inteligência, mas também a integridade do caráter de uma pessoa, algo que Yuya tem de sobra, pois não teve medo de enfrentar homens mais fortes do que ele para salvar Kaori. Quando ele ainda age como uma criança chorona, o velho sugere que ele assista à escola por um dia antes de decidir e traz os maiores atrativos da escola como isca na forma de Suwano, a professora mais bonita da escola. A senhora diz que ensinará biologia detalhada e prática para Yuya, fazendo-o se perguntar se finalmente é o dia em que ele perderá a virgindade.
e depois o leva para a sua aula. Enquanto ele espera do lado de fora, suas calças começam a ficar abafadas novamente quando sua mente imagina todas as maneiras práticas que ela o ensinará, e ele se preocupa que os outros alunos possam notar isso. Ao entrar na sala, todas as garotas e caras olham para ele, fazendo-o perceber que provavelmente é por causa do estado em que suas calças estão. No entanto, todos rapidamente começam a bajular o tamanho de sua situação e imaginam quando ele atestaria com eles. Ele ocupa seu lugar de personagem principal na janela ao lado de uma garota emo, que compartilha seu livro com ele, enquanto o cérebro socialmente inepto de Yuya assume que ela o odeia. À medida que a aula continua, Yuya percebe que é a primeira vez que vê os alunos prestando atenção na aula, em vez de qual tática de bullying usar contra ele em seguida. Assim que a aula termina, todas as garotas se juntam em volta de Yuya e perguntam se ele tem uma namorada ou se ele é um ídolo, apenas para um mestre da paquera chamado Ryu intervir. Vendo como ele é bonito, Yuya começa a ver arco-íris, mas ele ignora assim que Ryu menciona ir para o refeitório. No café, ele descobre que toda a comida aqui é feita por chefes com estrelas Michelin e é completamente gratuita, o que faz com que ele pegue rapidamente um prato grande e se junte a Ryu, que o apresenta a um otaku inútil chamado Shingo. Inicialmente, Yuya se sente como a terceira roda, mas assim que os dois começam a falar sobre seus animes favoritos, ele percebe que pertencem à mesma parte degenerada da sociedade que ele e se junta ao time deles. Yuya também percebe como todas as garotas estão olhando para ele e se preocupa que seja por causa do uniforme, mas Ryu explica que é por causa de seu rosto de nível divino, o que o deixa nervoso. Mais tarde, Tsukasa pergunta a ele sobre seu primeiro dia, e Yuya concorda em se matricular na academia dele, já que pela primeira vez na vida, não foi tratado como lixo por seus colegas de classe. Ele se encontra com Kaori depois, que fica feliz por ele ter decidido ficar, e pergunta se ele está livre depois. Yuya assume que ela está prestes a levá-lo para seu quarto no dormitório para desenvolvimento da trama, mas ela o leva para o distrito de compras ao redor da faculdade em vez disso. Vendo tantos estudantes por aí, Yuya pergunta se ela vem aqui com amigos frequentemente, ao que Kaori responde que não tem muitos amigos porque seu pai é o reitor, mas ela ainda queria vir aqui com ele. O charme funciona, e Yuya pergunta se ela gostaria de comer crepes juntos para esconder seu embaraço. Ela concorda, e Yuya fica feliz por não estar mais quebrado. Caso contrário, ele não conseguiria pagar por estes luxos. Ele também tenta se controlar para não comer muito, com medo de voltar a ser gordo como antes. Isso o faz lembrar, e ele pergunta a Kaori como ela conseguiu reconhecê-lo tão facilmente depois que ele mudou de forma, ao que ela responde que é por causa de seus olhos gentis e bonitos, que ela reconheceria em qualquer lugar. Sem ter ideia de como ela o fazia corar de novo, Kaori oferece a ele seu crepe de creme para um teste de sabor. E Yuya timidamente dá uma mordida, fazendo Kaori finalmente perceber que acabaram de ter um beijo indireto, o que a deixou também envergonhada. Para deixá-la confortável, Yuya diz a ela para provar um pouco do crepe dele também. E enquanto os dois agem como se tivessem acabado de se casar, todas as garotas ao redor surtam por eles. Depois de voltar para casa, Yuya continua sua missão de aumentar de nível, mas mesmo depois de derrotar alguns slimes super poderosos, ele percebe que não está passando do nível 235. Sabendo que precisa ir além das cercas se quiser ficar mais forte, ele pega sua lança e sai, apesar de ainda estar completamente assustado. De repente, ele ouve um grito e segue na direção dele, apenas para descobrir uma garota atraente prestes a ser eliminada por um ogro nível 200, enquanto vários soldados jazem mortos ao redor deles. O ogro sente Yuya e se vira, fazendo-o lançar sua lança nele, que o ogro facilmente defende. Yuya usa essa oportunidade para desaparecer da vista dele e pular sobre ele do céu, esmagando seu rosto. Com ele fora, ele se vira para a menina, que rapidamente o avisa de um segundo vagabundo logo atrás dele. Embora Yuya tente se esquivar, ele é esmagado contra um tronco e se preocupa que não seja forte o suficiente para derrotar esse ogro bombado de esteroides. No entanto, ele de repente percebe que tem uma proteção de protagonista, que o ogro não possui e usa várias armas para atacar o vilão, finalmente derrotando-o ao cortá-lo ao meio. Finalmente aliviado, ele se aproxima da garota, mas ela desmaia logo após ver seu rosto, e Yuya é obrigado a se esconder quando alguns soldados vêm buscá-la. No dia seguinte, enquanto passava suas roupas, Yuya percebe que estava usando a mesma camisa todos os dias como um personagem de Scooby-Doo, e decide gastar um pouco do dinheiro que ganhou no mundo Isekai. Assim que ele chega ao shopping e começa a procurar a loja de segunda mão mais próxima por hábito, Yuya sente os olhos de todos sobre ele, o que o deixa desconfortável. Do outro lado do shopping, um diretor de filmagem de gênero fluido se irrita porque seu modelo masculino não apareceu, mesmo quando a modelo feminina atraente, Miu, está esperando há horas. Eventualmente, ele decide escolher um cara aleatório da multidão e sai em sua busca por modelos. Enquanto Yuya luta para encontrar os designs certos para ele, duas vilãs se aproximam dele e perguntam se ele gostaria de bater nelas se ele tiver algum tempo livre. Ele não quer magoar seus sentimentos, então ele educadamente diz a elas que não está interessado em mulheres mais velhas, o que as deixa encantadas de qualquer forma, fazendo-as corar. Ele rapidamente escapa das garras do olhar feminino e se dirige a outra loja, apenas para ser pego pelo diretor de filmagem no caminho.
Este homem, inspirado em Jojo, imediatamente implora por sua ajuda com a sessão de fotos, e Yuya concorda após saber sobre a comida grátis e a modelo atraente. Ele não tem muita dificuldade em deixar seus feromônios de bonitão correrem soltos, o que torna a sessão um sucesso instantâneo. Mas seu lado virgem luta para lidar com os grandes seios de Miu que ela continua empurrando em seu rosto. Yuya se lembra de que Miu está trabalhando tão duro apesar de ter a mesma idade que ele, e é exatamente por isso que ele não pode estragar na filmagem desenvolvendo um problema de pizza de calabresa lá embaixo. No entanto, os senhores do desenvolvimento da trama continuam testando enquanto Miu se aproxima dele para a próxima foto e pressiona seus seios contra ele, e mais tarde o abraça, pressionando-os contra seu peito, tudo enquanto o diretor deles aprecia isso. Ao mesmo tempo, na terra do Isekai, a garota que Yuya resgatou continua sonhando acordada com ele e decide voltar à floresta para procurá-lo, contra o conselho de seus guardas. De volta ao shopping, Yuya está exausto após controlar seus hormônios o dia todo, quando Miu agradece pela ajuda e pergunta se ele gostaria que ela o recompensasse com um almoço delicioso mais tarde. Isso faz o pobre virgem engasgar, mas Miu rapidamente lhe oferece seu lenço e pergunta por que seu cérebro podre parou de funcionar com a palavra boca. Yuya pede desculpas e pergunta a Miu por que ela decidiu se tornar modelo, ao que ela responde que é porque ela é uma pessoa que busca atenção e nunca recebeu o amor que queria de seus pais, por isso adora quando seus fãs a exaltam. Então, os espectadores ao redor da sessão começam a gritar quando Sho, o modelo masculino original, aparece como se nunca tivesse estragado nada. Ele imediatamente empurra Miu contra a parede e pergunta por que ela não desenvolveria o enredo com ele, não importa o quanto ele tente. Vendo que a garota está claramente desconfortável, Yuya intervém, mas Sho fica irritado e dá um soco nele do nada. Felizmente, ele tropeça no lenço de Miu, o que ajuda Yuya a derrubá-lo no chão com seus movimentos de luta livre profissional, apenas para depois sentir medo de que todos possam odiá-lo agora por bater no garoto bonito. Pelo contrário, todos ao redor torcem por Yuya, e o diretor grava a cena de Sho com Miu e a carrega na internet, arruinando sua reputação. Enquanto ele sai correndo do shopping escondendo seu rosto repugnante, o diretor agradece a Yuya e lhe oferece uma posição como modelo em sua agência, mencionando como um talento como o dele nunca deveria ser desperdiçado. No entanto, Yuya o recusa para se concentrar em seus estudos e em seu trabalho paralelo como aventureiro, mas ainda assim agradece pela ótima oferta. Como compensação pela sessão, Yuya ganha um monte de roupas de grife caras escolhidas a dedo, que ele inicialmente se recusa a levar para casa, mas cede após alguma insistência do diretor, Mu, que deseja vê-lo novamente em breve. Mais tarde, quando Yuya dá uma olhada melhor em todas as roupas em casa, ele se sente feliz por finalmente poder começar a se vestir como o mestre do estilo que sempre quis ser. No entanto, ele primeiro tenta testar seu potencial inato de sedutor no mundo de Isekai, onde encontra a garota de antes com seus soldados, todos lutando por suas vidas contra um grupo de monstros. No momento em que um orc aparece atrás da garota e quase tira sua vida, Yuya o corta ao meio e depois derrota todos os seus outros amigos, limpando a floresta de vez. Mais tarde, ele trata os soldados caídos com um elixir de cura que fez com ervas do jardim, enquanto o comandante Owen e a garota o observam admirados. Assim que Yuya termina de brincar de enfermeira, a garota se aproxima dele e diz que veio procurá-lo porque tinha algo importante para lhe contar. Yuya assume que ela deve querer agradecê-lo pelo outro dia, mas ela pediu que ele batesse palmas para ela ali mesmo. Isso irrita Owen, que diz que eles não arriscaram suas vidas só para que ela pudesse liberar suas tendências de piriguete. Ao que a garota diz que não é errado querer retribuir seu salvador. Yuya, que está cansado de suas brigas, além de totalmente desinteressado, sugere que levem a discussão para sua casa, surpreendendo Owen, que não sabia que alguém poderia viver nesta floresta infestada de monstros. Uma vez dentro, Owen se apresenta formalmente como o líder dos Cavaleiros Reais, e a garota se chama Lexia, a princesa do reino de Arcélia. Isso choca a Yuya, que não acredita que seu eu inútil poderia desenvolver uma trama com uma verdadeira princesa. E depois de se apresentar, se desculpa por ser informal. Os outros dois, por outro lado, se perguntam por que o nome dele soa tão estranho. E enquanto Owen se pergunta se ele é um espião estrangeiro, a Princesa das Ilusões assume que ele é um príncipe de outro país, o que tornará sua história de amor algo como Romeu e Julieta, menos a parte em que ambos morrem. Dominada por todo o conteúdo de Wattpad que ela leu, Lexia empurra Yuya contra a parede e diz que seu coração não parava de palpitar enquanto ela estava longe dele, o que só pode significar que eles deveriam se aproximar o mais rápido possível. Yuya diz que é muito repentino para ele, ao que ela sugere começar como amigos, e ele concorda, emocionado por alguém querer ser amigo dele. Enquanto os dois se dão as mãos, Owen intervém e diz que o rei quer conhecer Yuya também. Mas eles vão arranjar essa visita com base nos dias que Yuya assina, e após alguma hesitação, ele concorda. Quando a princesa sai do lugar dele, ela lhe diz para preparar muita proteção para quando ele visitar o palácio deles, porque ela não vai pegar leve com ele, deixando-o embaraçado. Ao mesmo tempo, um vigilante autoproclamado que planejou o ataque a Lexia faz birra ao saber que ela saiu viva, e jura matá-la em breve. Yuya volta para casa e marca o dia de seu encontro com o rei,
pouco antes de sair para seu primeiro dia na OC. No caminho, todas as meninas gritam de como ele é lindo, e o próprio reitor o recebe e o parabeniza pelo primeiro dia na faculdade. Mais tarde, ele recebe uma apresentação formal durante a aula de biologia com Sawada, e depois ele vê Ryo destruindo todos no campo de futebol de longe. Outra garota da turma dele aparece atrás dele e diz que parece que Ryo se formou na Universidade de Blue Lock, antes de se apresentar como Kaede. Enquanto os dois se aproximam, o jogo de futebol fica tenso e Ryo passa a bola para Akira, um loiro avoado que erra o chute e manda a bola voando em direção a Kaede. Nesse momento, Yuya usa seus reflexos sobre-humanos para se transformar no próprio Cristiano Ronaldo de OC e salva o rosto de Kaede de ser atingido pela bola de Akira, deixando-a surpresa e encantada. Assim que o sedutor pergunta a Kaede se ela está bem, Akira vem correndo e se ajoelha diante dela, pedindo desculpas por ser um idiota. Enquanto isso, Ryo explica a Yuya que esse esquisitão não é um cara ruim, apenas um pouco maluco de tanto ler Shakespeare, o que faz sentido quando Akira se vira para Yuya e se apresenta como o próprio príncipe encantado de OC em carne e osso. À medida que seus títulos autoatribuídos se tornam cada vez mais ridículos, Yuya ri pela primeira vez em anos, seguido por todos os outros. Mais tarde, dentro da Câmara dos Segredos, todas as garotas ficam encantadas com o rosto bonito e os reflexos heróicos de Yuya, especialmente Kaede, que não consegue parar de se maravilhar com o que aconteceu durante o jogo de futebol. Kaori ouve isso e pergunta às garotas sobre o que é essa obsessão por Yuya, ao que Kaede narra toda a história, deixando Kaori feliz por ele estar se enturmando. Nesse momento, algumas garotas comentam que ele já deve ter uma namorada, já que ele é tão legal, fazendo com que as duas garotas digam ao mesmo tempo que ele não tem. No entanto, apenas Kaori percebe seus verdadeiros sentimentos por Yuya. Mais tarde, durante a aula, Yuya vê Kaori no campo e eles acenam um para o outro, apenas para esse doce momento ser arruinado quando os portões de OC são arrombados por um grupo de motoqueiros que agitam seus tacos de beisebol e aterrorizam as meninas. Um dos rapazes assistindo a cena da turma de Yuya diz que o emblema parece pertencer a uma gangue de criminosos local chamada Red Ogre, e Yuya imediatamente o reconhece como associado dos seus irmãos. Nesse momento, Kaori é cercada pelos bandidos e vê os irmãos de Yuya entre eles, que revelam estar ali para se vingar dela por ter desprezado eles e ter trazido o maior perdedor do mundo para esta escola ao invés deles. Kaori diz que toda a mesquinhez deles se transformará em lágrimas quando a polícia chegar, mas o líder da gangue diz que eles deveriam apenas sequestrá-la e ir embora, com o que os irmãos amargos concordam. Enquanto isso, quando Yuya tenta descer para ajudar Kaori, ele não consegue se mover e não entende por que consegue lutar facilmente contra tantos monstros perigosos, mas não consegue se opor aos irmãos que o trataram como lixo durante toda a sua vida. Quando o mundo começa a girar, ele se dá um tapa para voltar ao jogo e diz a todos que está indo para a cena do crime. Kaori sugere que ele use as escadas, mas Yuya diz que é muito legal para isso e pula pela janela, conseguindo uma aterrissagem perfeita. Ele rapidamente corre até onde Kaori está e desvia facilmente de todos os morcegos que o líder loiro e sua gangue jogam nele, antes de finalmente enfrentar sua grande arma. Mesmo que todos pensem que é o fim do jogo para Yuya agora, ele pro cara com a mão nua e o joga de lado como se fosse um mero acessório. Vendo isso, todos os outros gangsters recuam, e Yuya, com uma aura intimidadora, chega até Kaori, perguntando se ela está machucada. Este reencontro romântico dá arrepios ao líder da gangue, então ele avança em Yuya com sua bicicleta de segunda mão, apenas para colidir em uma parede. Quando a polícia chega para prender os gangsters, Kaori e Yuya têm um grande desenvolvimento de trama quando ela desmaia nos braços dele e ambos ficam corados um com o outro. Enquanto isso, os irmãos xingam a gangue de terceira categoria, apenas para o líder agarrar o irmão de Yuya pelo pescoço e chutar sua irmã no rosto, jurando que vai acabar com eles por arruinarem sua vida, enquanto os policiais ficam parados inutilmente. Yuya tem outro momento para brilhar e liberta seu irmão do aperto do gangster, antes de paralisá-lo com um único olhar mortal. Esse gesto toca tanto os irmãos que eles perguntam a Yuya por que ele se deu ao trabalho de salvá-los, ao que ele responde que é porque eles são família. Ambos caem de joelhos e imploram por perdão, enquanto Kaori se encanta com a grandeza de seu futuro marido. No dia seguinte, quando Yuya sai para outra missão nas florestas escuras, ele se lembra de Owen dizendo como os monstros naquela área são perigosos, o que o faz questionar quão poderoso o sábio deve ter sido para viver lá sozinho. Depois de concluir seu próprio treinamento do dia, Yuya está prestes a voltar quando ouve um grito e descobre que um pequeno cachorro preto está sendo completamente espancado por um troll gigante de nível 600. Ele usa invisibilidade para esconder sua presença e quase vai embora após ver que o poder de ataque do troll é superior a 20.000. No entanto, sua polícia moral interna o impede de partir, lembrando-o de que seu avô não teria agido como um covarde nessa situação. Finalmente criando coragem, Yuya saca sua espada e ataca o troll por trás, acidentalmente matando-o em um só golpe, apesar de seus atributos extremamente altos.
Depois de se recompor do constrangimento de quase partir, Yuya conclui que sua vitória de sorte foi graças às armas extremamente fortes que o sábio fez, e se volta para o cachorrinho apenas para encontrá-lo rosnando para ele. Yuya, desajeitadamente, tira seu tônico de cura e oferece ao cachorrinho apenas para ele desmaiar e deixar Yuya em pânico. Mais tarde, enquanto alimenta o pequeno e o tônico o cura completamente, ele se torna completamente dócil e revela que não tem paz em sua pequena linguagem animal. Yuya entende e leva o filhote para casa após nomeá-lo de noite e descobrir que ele é uma besta de nível 500. Quando ele volta para a casa do sábio, Yuya escova o pelo de Knight com uma escova mágica que o troll deixou cair e fica preocupado quando verifica suas estatísticas e descobre que ainda está preso no nível 235, mesmo depois de derrotar muitos monstros hoje. No dia seguinte na faculdade, ele conta aos amigos sobre Knight e todos sugerem que ele dê uma olhada na loja de animais e clínica veterinária no distrito comercial em torno de Oz. Kaede diz que quer ver uma foto e aproxima o rosto demais dele, o que o deixa desconfortável até que ele timidamente pede para ela se afastar, e ela o faz. Ela mais tarde se oferece para acompanhá-lo em seu tour pela loja de animais depois que os meninos dizem que estão ocupados, e considera isso o primeiro passo para o desenvolvimento do enredo deles, com o qual Yuya concorda. Ele retorna para casa à noite depois que Kaede o ajuda a escolher uma coleira legal para o filhote e pergunta ao pequeno se ele gosta, ao que ele responde felizmente latindo. Mais tarde ele o leva a um parque próximo para uma caminhada, onde todas as meninas ao seu redor ficam em modo tiete ao ver suas características divinas, e todos os homens idosos dizem olá para ele, o que nunca havia acontecido antes. Assim que Yuya fica emocionado, ele esbarra em Kaori e se pergunta o que a princesa corporativa está fazendo em um parque para pessoas comuns como ele. A garota, por outro lado, fica feliz em ver Knight, que Yuya apresenta como sua nova família, e pergunta se pode acariciá-lo. O cachorrinho culto acena com a cabeça e aceita o carinho como um profissional, fazendo Kaori questionar de qual raça ele é, ao que Yuya diz que apenas o encontrou em algum lugar e o acolheu. Este gesto de gentileza toca mais do que apenas o coração de Kaori, mas justo quando ela pensa que pode desenvolver uma história romântica com Yuya, outra garota atraente chama por Yuya, e ele se vira para encontrar Miu. Ela revela que mora nas proximidades e frequentemente passeia por este parque, fazendo Kaori questionar se ela é realmente a famosa modelo que vê nas revistas de moda. Yuya os apresenta um ao outro, confirmando as dúvidas de Kaori, e diz que a conheceu durante uma de suas gravações. Miu diz que não se importaria de ver mais Yuya em suas caminhadas diárias e se despede, enquanto as pessoas ao redor xingam Yuya por ter duas gatas ao seu lado e uma sorte fenomenal. Ver isso faz Kaori sentir ciúmes do harém de Yuya, e ela se pergunta se ele está saindo com Miu, ao que ele responde que um perdedor feio como ele jamais poderia sonhar em conquistá-la. Ela diz, irritada, que ele não é nada disso, chocando Yuya. Mas antes que ele tente entender sua reação, um ladrão os distrai roubando a bolsa de uma senhora. Calmamente, Yuya diz a Knight para ir atrás do ladrão e agarra a mão de Kaori, enquanto os dois correm até a senhora idosa para se certificar de que ela está bem. Momentos depois, Knight arrasta o ladrão pelo colarinho, mas assim que Yuya pede a Kaori para chamar a polícia, o degenerado se levanta com uma adaga na mão e avança contra a garota. No entanto, Yuya agarra seu pulso e o incapacita, fazendo o coração de Kaori disparar, e se torna o herói da cidade. Naquela noite, Yuya leva Knight para as partes mais profundas da Floresta Escura, onde ele luta contra um grande urso e Knight derruba um poderoso troll sozinho. Ao se aprofundarem ainda mais, Yuya encontra um monstro mítico, um cervo de cristal de nível 630 com um imenso poder mágico, e imediatamente ativa sua capa de invisibilidade. No entanto, ele rapidamente percebe que o cervo pode vê-lo apesar do feitiço mágico e decide enfrentá-lo de frente com a ajuda de Knight. Quando o monstro corre em direção a eles, Knight ataca um de seus chifres apenas para o cervo ativar sua magia e lançar uma enorme onda de fogo. Em seguida, ela ataca Yuya com seu Hollow Purple personalizado, que ele quase desvia. Percebendo que a única maneira de derrotar essa fera é neutralizar a magia, ele diz a Knight para criar uma abertura para ele, e o cachorrinho se transforma em uma bola de borracha saltitante, que distrai o cervo o suficiente para ajudá-lo a ferir seu ombro. Yuya usa essa abertura para perfurar sua lança através dela, derrotando-a com sucesso, e coleta todos os seus itens raros, incluindo um banho quente portátil, o que o deixa perplexo. Os dois retornam para casa para desfrutar do sonho japonês de sauna no quintal e saem para a floresta para lutar contra um ouriço de velocidade supersônica no dia seguinte, Dei, que está acima do nível 600. Yuya não tem muita dificuldade em evitar sua força, mas a velocidade dele se torna um problema. No entanto, o idiota eventualmente se empala em uma rocha e Yuya usa essa chance para vaporizá-lo. Depois de agradecer ao pequeno pela ajuda, ele verifica seus status e descobre que subiu para o nível 240 e Knight subiu para 510. Assim que estão comemorando, uma rocha próxima se quebra para revelar uma toca suspeita, que parece tão tentadora para ambos que eles a entram sem pensar muito, apenas para encontrar um esqueleto podre lá dentro. Ao mesmo tempo, o vigilante que planejou a morte de Alexia antes contrata um assassino mascarado para fazer o trabalho desta vez. Dentro da caverna, Knight encontra um livro empoeirado ao lado do cadáver, e Yuya presume que o esqueleto pertence ao sábio após descobrir que o autor do livro tem o mesmo nome.
Enquanto lê o livro, ele supõe que é apenas algo que o velho escreveu porque queria mostrar o quão incrível ele era, como aprendeu tipos de magia que ninguém mais conhecia e que até foi convidado pelos deuses para se juntar ao grupo deles de poderes divinos. Contudo, como ele era muito descolado para isso, recusou e viveu o resto de sua vida explorando as florestas, apenas para mais tarde perceber que nunca seria aceito pelas pessoas e sempre seria temido e usado. Ele aconselha o leitor a se cercar de amigos confiáveis, mas Yuya diz que não consegue se identificar, pois não tinha amigos até recentemente. Uma voz estranha diz que está triste ao ouvir isso, e se oferece para preencher o resto do livro com o que ele quiser saber ou aprender como compensação, ao que Yuya diz que quer dominar a magia. O sábio enche o livro com informações sobre magia, mas avisa a Yuya que ele não pode usá-lo, pois não possui os circuitos mágicos em seu corpo que as pessoas do mundo Isekai nascem com. No entanto, como ele tem proteção de enredo, o sábio se oferece para passar seus próprios circuitos mágicos para ele, o que Yuya aceita com prazer. Depois que o ritual está concluído, o sábio diz-lhe para viver uma boa vida, e Yuya retorna à sua casa para dominar sua primeira lição de magia. Ele lê que magia é nada mais do que a imaginação de um mago ganhando vida e começa a sentir o poder mágico dentro dele, o que desbloqueia uma nova habilidade tanto para ele quanto para Knight. Ele dá o próximo passo para fora e imagina uma bola de água que se materializa do nada para ele e o cachorro, fazendo Yuya se perguntar se ele também tem um talento inato para isso. Ele então atira sua bola nas árvores próximas, apenas para derrubar várias delas de uma vez, confirmando suas próprias suspeitas. Enquanto isso, o rei mentalmente desafiado de Areslia tem um acesso de raiva ao saber que sua amada filha escolheu um homem estrangeiro para gerar sua próxima geração, enquanto Owen conta todos os pecados que cometeu em sua vida para merecer essa família psicótica a quem servir. No dia seguinte na escola, enquanto Yuya se lembra de que precisa ter cuidado sobre quando e onde demonstra sua magia devido à sua raridade, Sawada lembra seus alunos sobre a próxima viagem de acampamento fora do campus. Yuya diz que é a primeira vez que ele ouve isso, então a Emo ao lado dele explica que é basicamente um piquenique que os ajuda a aprender a sobreviver na selva, enquanto Sawada anuncia a disposição dos grupos. Mais tarde, Yuya descobre que ele está preso com a rainha do drama Akira, Kaede, que está morrendo de vontade de ser aplaudida por ele, e outra garota chamada Rin, que também tem um estranho interesse nele. Enquanto Rin e Akira discutem se o título de Príncipe Encantado serve ou não para o entusiasta de teatro, Yuya diz que não tem mochila ou outros itens essenciais de acampamento, já que nunca fez isso antes. Kaede aproveita a oportunidade para garantir seu segundo encontro e sugere irem às compras juntos, mas graças à intervenção divina, Kaori e os outros também se juntam, mantendo o desenvolvimento do enredo de Kaede com Yuya sob controle. Ao verem a princesa corporativa em carne e osso diante deles, Shingo e Ryo fritam seus últimos neurônios, se perguntando como Yuya conseguiu conquistar uma garota tão atraente. Kaori, por outro lado, insiste que é apenas uma garota universitária normal e gostaria de ser tratada como tal. Enquanto a saga das compras começa, Kaori encontra uma bolsa verde bonita para Yuya, que ele compra na hora, enquanto os outros garotos elogiam desnecessariamente o gosto medíocre de Kaori. Mais tarde, Shingo sugere ir ao fliperama, onde ele imediatamente derrete ao ver sua waifu de anime em um jogo de guindaste, mas se amaldiçoa por ser ruim em jogá-los. Yuya se oferece como voluntário em seu lugar e usa sua habilidade de detecção de fraquezas para garantir o prêmio de uma só vez, tornando-se instantaneamente o chefe final do que não pode fazer. Depois, Kaede pede a ele para ganhar um bicho de pelúcia de gato, Ryo um cartão raro de Pokémon e Kaori um broche fofo, o que a deixa tão feliz que ela chama isso de o melhor dia da sua vida, fazendo Yuya corar. As meninas mais tarde vão ao 13º andar para dar uma olhada em alguns trajes de banho, enquanto os meninos vão a um café no 7º andar para dar uma pausa. Lá, Shingo bebe feliz seu refrigerante de melão, enquanto Ryo fala sobre como é elegante beber café forte, apenas para perder toda essa aura de elegância assim que o prova. Yuya, por outro lado, se sente feliz por poder sair com os amigos assim, mas justo então, um incêndio começa no andar de cima, e todos são convidados a evacuar. Yuya e os outros dois correm em direção à escada de emergência e perguntam se 3 meninas desceram do 13º andar apenas para o guarda lhes dizer para se salvarem primeiro. Nesse momento, Ryo recebe uma ligação de Kaede que diz que eles ainda estão presos, e Yuya aproveita para escapar do guarda e correr escadas acima para bancar o herói rebelde. No caminho, ele continua se lembrando de que ainda não viu Kaori de maiô, por isso não pode deixá-la morrer ainda, e entra direto no fogo após se cobrir com água usando sua recém-dominada magia. Enquanto isso, as meninas ficam inconscientes no canto por respirar a fumaça, mas felizmente Yuya encontra Kaori justo quando ela está prestes a desmaiar. Ele a pega e imediatamente carrega todos os 3, correndo desordenadamente para procurar uma maneira de escapar, mas não encontra nenhuma. Logo percebe que a única maneira de salvá-los é abrir um caminho através do chão, e usa toda a sua energia para atravessar o concreto, terminando dramaticamente até o chão onde Ryo e Shingo os aguardam com os bombeiros. Cultivar a aura o poupa de perguntas sobre como ele fez o que fez,
e até a polícia o deixa em paz depois de uma reprimenda. Mais tarde, Tsukasa se apressa para abraçar sua filha e agradece repetidamente a Yuya por salvá-la novamente, o que faz o solitário se perguntar se é isso que se sente ao ter uma família amorosa. Quando ele volta para casa se sentindo triste por não ter ninguém para amar e cuidar dele, a noite o acolhe pulando em seus braços e cura sua solidão. Ao mesmo tempo, no mundo Isekai, uma divindade coelho é atacada por uma pintainha que lhe diz para se juntar a ela em sua missão de destruir o mundo sem sentido. Alguns dias depois, Yuya testa novamente a teoria da magia do sábio e imagina se teletransportar, o que surpreendentemente funciona na primeira tentativa e o leva a uma caverna próxima. Ele a explora com Knight ao seu lado e descobre 2 orcs horrendos lá dentro, que imediatamente o atacam, forçando-o a revidar. Desvivê-los, deixa-o com um monte de itens caros, e após coletá-los, Yuya decide voltar para casa e se preparar para sua próxima excursão escolar. No entanto, Knight foge para a floresta sozinho e quando Yuya o segue, ele diz para ele se esconder, o que levanta sua suspeita. Conforme eles vão mais fundo, Yuya encontra uma garota atraente ferida presa a um tronco de árvore, cercada por um bando de orcs nojentos. No entanto, quando ele tenta ser o cavaleiro em armadura brilhante, o cavaleiro o impede, rosnando como se dissesse que ela é perigosa. Fiel ao seu instinto, a garota desvia de um golpe poderoso do líder orc gigante, usando seus fios finos e continua a cortar o resto dos palhaços usando a mesma técnica. Assim que ela pensa que venceu, um grupo de orcs a ataca com suas espadas, mas ela consegue contê-los com uma técnica de cama de gato. Simultaneamente, ela é atacada por trás por outro orc gordo, que a joga contra uma árvore e depois tenta matá-la, apenas para Yuya e Knight intervir e vaporizar toda a gangue. Assim que Yuya pensa que terminou o dia, uma colônia inteira de orcs aparece ao redor deles, e ele é forçado a pegar um chicote divino ultra poderoso, que os derruba de uma só vez. Mais tarde, enquanto leva a garota para casa, se perguntando se é por causa de alguma habilidade secreta de atrair garotas em seu arsenal que continua trazendo essas beldades para ele, Knight diz para ele deixá-la bem aqui, ao que Yuya pergunta por quê. Nesse momento, a garota acorda e luta em seus braços, apenas para cair e bater sua cabeça oca, fazendo Yuya oferecer a ela seu tônico de cura, que ela bebe imediatamente após notar sua aparência inspirada em James Dean. Depois que as feridas dela cicatrizam, ela pede desculpas se a afugentou com seu suor mal cheiroso enquanto ele a carregava, ao que Yuya diz que meio que gostou, e os dois imediatamente se dão bem após descobrirem que ambos estavam treinando na floresta. Ela se apresenta como Luna e diz que não pode voltar para sua cidade natal em seu estado atual, bagunçado e nojento, e como sempre, Yuya resolve instantaneamente o problema dela oferecendo-lhe um banho quente. Enquanto ela depois relaxa na água quente de sua sauna portátil, Yuya senta-se de costas para ela e revela que conseguiu isso depois de derrotar um cervo de cristal. Isso a impressiona tanto que ela pergunta se ele gostaria de treinar com ela enquanto ela estiver na floresta escura, e até oferece recompensá-lo com um vislumbre celestial de seus melões, ao qual Yuya não consegue dizer não. À medida que seu arco de treinamento começa, Yuya aprende um monte de habilidades com Luna, e em troca, ele a ensina a matar orcs e goblins a ponto de ela aprender a fazer isso sem suar. No último dia de seu treinamento, Luna diz que ainda tem muito a aprender antes de poder completar sua missão, e fica desapontada quando Yuya diz que não poderá mais treinar com ela por causa da excursão escolar. Ela oferece a ele usar o banho primeiro para comemorar o último dia juntos, mas assim que Yuya relaxa na água quente, ela aparece envolta em uma toalha e se oferece para lavar as costas dele. Enquanto o virgem em pânico tenta proteger a sua virgindade, ela o abraça por trás e agradece por ter proporcionado o único momento bom da vida dela, oferecendo retribuir a gentileza com uma visão sem censura de seus atributos. Ver a coisa real pela primeira vez na vida impede o cara culto de dormir, e ele até sonha acordado com aqueles melões a caminho da excursão no dia seguinte. Assim que chegam ao resort, Sawada explica que eles passarão a viagem acampando ao ar livre e preparando sua comida sozinhos, o que deixa Ryu perplexa, já que suas habilidades culinárias são praticamente inexistentes. Ela revela que eles vão coletar os vegetais da floresta e pescar no rio próximo, e trazê-los para ela para uma verificação de segurança antes de cozinhar. Kaede se pergunta o que aconteceria se eles acidentalmente comessem algo venenoso, ao que ela chama a enfermeira psicótica da escola, que jura que garantirá que eles morram sem dor no caso de envenenamento. Sawada também diz à sua turma para se esforçarem ao máximo para alcançar o primeiro lugar. Assim ela pode ganhar um bônus do reitor, o que faz eles revirarem os olhos para ela. Mais tarde, quando o grupo de Yuya se encontra, Akira afirma que pode pegar peixes apenas com sua boa aparência, fazendo com que os outros três o excluam de quaisquer discussões intelectuais subsequentes. Rin se encarrega de reunir vegetais com Akira e marca o terceiro encontro potencial de Kaede com Yuya, ao enviá-los para pescar no rio. Quando chegam lá, Ryu diz que todos os bons lugares já foram ocupados porque chegaram tarde, mas Yuya usa suas habilidades para detectar muitos peixes em outro local raso. Uma vez que ele e Kaede chegam lá, ele arregaça as calças, fazendo-a se perguntar se ele finalmente decidiu torná-la sua, mas ele pula no rio em vez disso, esperando pegar peixes com as próprias mãos.
Ele se lembra das coisas que aprendeu com Luna, e dramaticamente captura um peixe após o outro, até que um balde inteiro se enche e os outros começam a se perguntar se ele é um alienígena. Ao mesmo tempo, Luna sente falta de Yuya enquanto pratica suas habilidades de assassinato em alguns bonecos. E apesar de se odiar por não ter dormido com ele enquanto podia, ela decide esquecê-lo e completar sua missão. Enquanto isso, depois que Yuya e Kaede retornam com seu balde cheio de peixes, eles encontram Akira deitado no chão, completamente exausto por causa de todas as plantas estranhas que Rin testou nele. Yuya corre preocupado para o lado dele, pensando que ele pode ter comido algo venenoso, mas felizmente não detecta nenhuma desordem no sistema dele. Este gesto comove tanto o Drama Queen que ele diz a Yuya que mudaria de time por ele, apenas para ser rejeitado. Mais tarde, Rin mostra todos os vegetais que eles coletaram, e enquanto fica impressionada com a coleção de trufas caras, Yuya silenciosamente remove a venenosa que ele identifica usando suas habilidades especiais. Enquanto eles mais tarde levam a coleta para os professores para uma verificação obrigatória de veneno, Yuya encontra Kaori e conversa com ela enquanto Akira fica furioso ao fundo, chegando ao ponto de anunciar que ele também deseja aplaudir as Peaches de Kaori, já que ela é a única princesa no campus digna de um príncipe como ele. Mais tarde, Sawada fica surpresa ao descobrir que eles são o primeiro time a coletar nada que seja não comestível e se joga em Yuya, implorando para que ele continue sua sequência de vitórias para que ela possa ganhar o prêmio de $1 milhão. Naquela noite, Yuya mostra suas habilidades culinárias para preparar uma refeição digna de estrela Michelin para seu grupo, mas após provar os filés de peixe, ninguém diz uma palavra. Bem nesse momento, um Sawada bêbado e alguns outros professores passam por ali e perguntam se também podem provar o croquete do Yuya, apenas para dar a ele a mesma falta de reação. Ele se preocupa que os pratos sejam tão desagradáveis quanto sua personalidade, mas assim que ele pergunta o que eles acham de sua comida, todos chegam ao clímax de tão delicioso que tudo é. Sawada diz que o peixe crocante é ainda melhor do que o que eles comem em restaurantes 5 estrelas, e em seu estado de embriaguez, pede Yuya em casamento. Enquanto todos os outros gritam, Sawada diz que não sabe cozinhar ou lavar roupa, e que a única coisa que ela tem de especial são seus seios muito grandes, o que de alguma forma a torna perfeita para um Sigma que pode cuidar dela. Os professores a alertam para não corromper um garoto inocente como Yuya, e Kaede diz que ele merece alguém melhor do que uma mulher de meia-idade. No entanto, Sawada pula nos braços de Yuya e lhe dá um gostinho daqueles melões suculentos, prometendo esperar o tempo que ele precisar, enquanto Kaede tenta separar os dois, e Akira deseja ser o rosto de Yuya. Mais tarde naquela noite, ele usa a magia de teletransporte para voltar para casa e preparar uma boa refeição para Night, dizendo-lhe que gosta de fazer as pessoas felizes, então talvez seja por isso que ele se sentiu tão bem quando seus amigos elogiaram suas habilidades culinárias esta noite. Mais tarde, ele retorna às fontes termais para o banho noturno obrigatório, apenas para destruir toda a confiança restante da população masculina do colégio ao exibir seus músculos abdominais definidos. Enquanto isso, Kaede revela seus maiores segredos no lado feminino do banho e Rin não perde a chance de liberar todo o estresse acumulado. Enquanto ela balança aquelas bolas de estresse macias, Kaori também se aproxima e sente inveja das bênçãos de Kaede. Rin diz que ela tem os segundos maiores melões da escola depois de Sawada, o que faz Kaede lembrar dos eventos de hoje à noite, e ela conta a Kaori como o professor de biologia propôs casamento a Yuya. Isso torna a pobre garota incrivelmente insegura, e ela percebe que é o fim do jogo para ela, já que não pode competir com 2 pares de canhões de enredo extra grandes com seu tabuleiro plano. Na manhã seguinte, todos os alunos descobrem que seus acampamentos foram destruídos, mas eles ignoram isso e vão para a floresta para coletar seu café da manhã. Na floresta, Akira descobre marcas de garras nas árvores e quase faz xixi nas calças, até que o culpado pelas marcas aparece na forma de um urso pardo gigante. Yuya e seus amigos correm de volta para os campos onde Sawada os ajuda a escapar do urso, protegendo-os atrás de um banco, e depois lhes diz para correrem e se juntarem ao restante dos professores atrás da zona segura. Durante esta corrida, Sawada tropeça e quase se torna o café da manhã do urso, mas Yuya intervém e o segura antes de usar seus movimentos de luta livre profissional para imobilizá-lo completamente. Sawada, que está totalmente encantada, agradece a Yuya por salvar sua vida e pergunta se ele gostaria de comer seu bolo como recompensa, ao que ele diz não. Algum tempo depois, as autoridades chegam com Kaori, que explica que usou seu cartão de bebê nepo para garantir uma posição segura para o urso em uma das instalações de seu pai, o que significa que o urso será mantido seguro. Após o término da viagem, Yuya volta ao mundo Isekai com Night para limpar alguns orcs e ogros do caminho de Lexia, pois sua reunião com o rei finalmente chegou. Enquanto ele faz isso, a divindade coelho de antes o observa de longe e diz que finalmente encontrou o escolhido. Logo em seguida, a carruagem de Lexia chega, e ela, junto com seus guardas e Owen, o recebe em sua primeira viagem à capital real, fazendo Yuya corar.
De repente, Knight sente algo e pula em Lexia, afastando-a segundos antes de todas as madeiras da floresta caírem sobre ela. Yuya as corta em um segundo para proteger todos os outros e pergunta a Knight se ele consegue sentir o cheiro do culpado por trás disso. Enquanto Owen faz birra para culpar sua própria incompetência em outro lugar, Yuya corre atrás da assassina e a nocauteia, apenas para descobrir que não é outra senão Luna. Assim que Alexia chega ao local, agradece ao Knight por não machucá-lo, revelando que era a Luna o tempo todo, e diz à princesa que essa garota é a que acabou de tentar desvivê-la. Devastado pela revelação, ele pede que ela permita que ele trate os ferimentos da Luna em sua casa antes de puni-la pelo que fez, e ela concorda com a condição de que ele a leve junto e explique que tipo de relação eles têm entre eles. Quando Owen e os outros vão atrás deles, Yuya usa magia de teletransporte para mover ele mesmo e as garotas de volta para sua casa e promete a Lexia que explicará tudo o que ela lhe perguntar. A princesa começa perguntando como ele poderia usar a magia de teletransporte tão facilmente quando é algo que só existe em contos de fadas, e o avisa para não usá-la tão abertamente no futuro. Ela então se vira para Luna e diz para ela deixar de lado seu ato inocente de bela adormecida, porque tanto Yuya quanto ela sabem que ela está acordada. Quando a traidora desiste e se senta, Lexia ordena que ela desabafe sobre sua trágica história para que ela possa perdoá-la, ao que Luna responde que a princesa deveria apenas matá-la, pois é o que ela merece. No entanto, quando Yuya diz que também está interessado em sua história, ela começa a falar a uma velocidade supersônica sobre como era órfã e sobrevivia de migalhas e revirando lixos antes de ser adotada por um assassino da Guilda das Sombras que lhe ensinou tudo o que sabe hoje. Depois de crescer sob seus cuidados, ela também se juntou à Guilda Sombria e completou várias tarefas até receber sua última missão, que foi o assassinato de Lexia. Depois de terminar sua história e não receber uma única lágrima de seu público de 2 pessoas, Luna diz que está pronta para morrer agora porque mesmo que a princesa a poupe por pena, a Guilda Sombria irá matá-la. Yuya pede para ela parar de parecer tão deprimida, ao que ela responde que ele também deveria parar de agir como se importasse, fazendo-o explodir e fazer um discurso sobre o quanto ele se importa com ela, e pensa nela como uma amiga próxima. Lexia também entra na onda, e diz que pode perdoar Luna por tentar tirar sua vida, o que significa que, contanto que ela e Yuya continuem quietos sobre sua identidade como assassina, ninguém saberia quem ela é. Além disso, ela sobe na cama de Yuya e diz a Luna que, como ela falhou em sua missão e foi derrotada, deve seguir seu comando e se tornar sua guarda pessoal. Inicialmente, Luna tenta recusar e insiste que apenas a desviva, mas Lexia a convence sendo insuportável e ressaltando que ser a guarda da princesa também a manteria segura do Dark Guild. Depois que tudo está resolvido, as garotas convencem Yuya a deixá-las usar seu banho portátil, e enquanto se banham na água quente, Lexia pergunta a Luna se ela também tem sentimentos por Yuya. Inicialmente, ela diz que só o vê como um bom parceiro de treino, mas quase perde a cabeça quando Lexia diz que ela será clapped por ele esta noite. Lexia diz que isso significa que ela também está apaixonada por ele, e declara que são rivais no amor nesta guerra por Yuya, mesmo quando tecnicamente ela é sua guarda-costas. Depois, Lexia se oferece para mostrar seu potencial de dona de casa cozinhando uma refeição para Yuya, mas acaba tendo dificuldade para descascar uma batata a ponto de quase transformar Yuya em um sacrifício humano. Ele assume o papel de marido completo e prepara um banquete para as meninas, fazendo Lexia abraçá-lo como recompensa, deixando Luna com ciúmes. Ela responde a essa declaração de guerra usando seu cartão de vítima e pedindo que ele a alimente porque ainda está muito cansada de todos os seus ferimentos. Yuya fica facilmente culpado e obedece como um cachorro obediente, fazendo Lexia ficar furiosa e ordenar que ele a alimente também, porque ela é a princesa. Uma vez feito isso, ambos tentam alimentar Yuya ao mesmo tempo. Então, quando a noite chega e ambos finalmente adormecem, Yuya não pode deixar de se sentir exausto. Na manhã seguinte, eles se reúnem com Owen, que fica feliz em ver que Lexia ainda está viva, e por isso ele consegue manter tanto seu emprego quanto seu pescoço. Yuya pede desculpas por ter se separado deles e apresenta formalmente Knight como membro de sua família, fazendo Owen agradecê-lo por salvar a princesa ontem. Ele então se volta para Luna e pergunta quem ela é, ao que Lexia exclama que ela é a assassina que tentou acabar com sua vida, provando mais uma vez que ela não tem nem metade de uma célula cerebral. Quando todas as espadas apontam para o pescoço de Luna, Lexia tenta argumentar que a contratou como sua guarda-costas pessoal agora, mas Owen diz que ainda não se pode confiar nela. Mesmo quando Yuya tenta explicar, a noite diz-lhe para não se meter nos assuntos da família, pois ele não pode arriscar o emprego nesta economia ou a princesa. Cansada desta velha dramática, Lexia afirma que Luna a teria matado se quisesse quando dormiram juntas na casa de Yuya na noite passada, fazendo Owen imaginar o impasse proibido a 3 em que devem ter se envolvido. Quando o cara cansado finalmente desiste, Yuya diz a ele que agora não pode ir com eles para a capital, já que ontem foi perdido e ele tem que estar na escola em poucas horas. Embora isso o deixe decepcionado, Owen explica a Yuya como ele pode visitar a capital seguindo um caminho reto até a cidade próxima, e pede que o visite sempre que for conveniente para ele.
Quando a carruagem real começa a partir, Luna desce do cavalo e corre em direção a Yuya para beijá-lo na bochecha antes de agradecê-lo por tudo e correr embora completamente envergonhada. O Virgem, por outro lado, não entende o que ela quis dizer com isso, e tenta aliviar a fadiga acumulada dos últimos dias preparando o banho quente ao lado de um lago. Assim que ele está se molhando com Knight ao seu lado, Yuya nota uma nova presença ao lado deles na forma de uma criatura parecida com um porco laranja, que é acidentalmente domada por ele e acaba sendo um monstro de nível 490. Yuya se pergunta se ele parece um centro de adoção para essas criaturas, mas dá de ombros e testa a habilidade de solo sagrado do porquinho. Assim que ele usa, uma bolha envolve tudo ao redor deles e faz com que todos dentro dela se sintam relaxados e livres de todos os fardos, o que Yuya ama tanto que ele dá ao porquinho o nome de Akatsuki e o acolhe em sua família. No dia seguinte na escola, começa a semana esportiva, e para aquecer, Yuya joga futebol com Ryu e o resto da turma. Enquanto sua arma final masculina, Ryu, marca gol após gol, Rin dispara sua arma feminina e diz a Kaede para começar a pular. Ver seus enormes seios balançando desvia a atenção do time adversário do jogo, mas sai pela culatra e distrai também seus próprios companheiros de equipe, fazendo com que Akira pegue a bola e vá para o gol. No entanto, Yuya bloqueia por pouco seu gol a queima-roupa e lança a bola de volta para o outro lado do campo, acertando-a diretamente na rede do gol adversário, deixando todos completamente perplexos. Mais tarde, Yuya se inscreve para o ping-pong em vez de futebol, o que não faz sentido para Ryu, que acredita que ele deveria escolher o último. Enquanto discutem sobre isso fora da escola, um homem suspeito de preto entrega seu cartão de visita a Yuya e o convida para uma entrevista de emprego. Atrás dele aparece uma mulher deslumbrante que revela estar recrutando-o para sua agência de modelos, apenas para Yuya rejeitar de imediato. Isso deixa a mulher perplexa, já que ela não pode acreditar que alguém em sã consciência faria isso. No entanto, Miu aparece e pede desculpas a Yuya por quão insistente seu diretor é com ele. Ver uma supermodelo deslumbrante interagindo tão livremente com Yuya faz Ryu questionar quem ele é, ao que Yuya responde que eles apenas se esbarraram, o que levou ele a estar na capa da revista Vogue. A propósito, a senhora da moda doida vê um panfleto sobre a semana de esportes deles e decide infiltrá-lo para capturar fotos espontâneas do belo rosto de Yuya para sua próxima edição da revista. Mais tarde naquela noite, enquanto Yuya se senta e observa as estrelas com seus animais de estimação, preocupado que ele possa não ficar mais forte sozinho, ele decide explorar as partes mais escuras da floresta, começando pela área com troncos de árvores mais grossos e fortes do que metal. Quando ele se vira, Yuya encontra um javali gigante com chifres brilhantes e assume que é Akatsuki, apenas para encontrar o pequeno do outro lado. Assim que percebe que está prestes a ser derrotado, os chifres do javali o lançam pelos ares e ele começa a cuspir sangue enquanto está no ar, sem nem mesmo conseguir se curar com o tônico. Quando a primeira surra de Yuya desde que ficou mais forte começa, o deus coelho de antes intervém e manda o javali junto com todas as árvores da floresta voando com apenas um chute. No entanto, Yuya fica mais perplexo ao ver um coelho falando do que ao ver a floresta sendo devastada e percebe que aquele diante dele não é um personagem secundário qualquer que ele irá adicionar à sua família encontrada. O cara coelho diz a todos os três para mostrarem seus chutes e fica impressionado apenas com Yuya, que ele acha que tem talento bruto, mas não desenvolvido. Depois disso, os dois começam a chutar o ar como um par de idiotas sem emprego. A única diferença é que os chutes de Yuya não fazem nada, enquanto o Sr. Coelho faz buracos em várias árvores com um único movimento. Após isso, ele começa a treinar Yuya chutando seu traseiro todas as noites, e só explica o porquê dias depois, quando finalmente lhe dá uma bronca motivacional. De acordo com o Sr. Coelho, existem dois tipos de superpoderes em seu mundo, divindades como ele e os Vili, que são basicamente uma concentração moralmente corrupta de ódio e malícia que domina pessoas comuns. O que as divindades fazem é lutar contra esses viles para proteger a humanidade e encontrar sucessores para passar seus dons, que é onde Yuya entra na equação. No entanto, Yuya diz que tem problemas de compromisso, então, embora esteja disposto a aprender com ele e proteger pessoas fracas, não pode assumir o título, pois vem com responsabilidade. O cara coelho diz que concordará com isso se Yuya fizer um acordo com ele e lhe ensinar mágica em troca de aprender artes marciais, com o qual ambos concordam. Os frutos do Senhor. O treinamento do coelho começa a aparecer quando Yuya finalmente cozinha um javali selvagem com chifres mágicos, mas ele faz isso com sua corda divina em vez dos chutes nos quais o coelho deposita sua fé. Após a morte do javali, o coelho revela que ele era uma ameaça de nível SS em comparação com os Vilis, que são cerca de 3 níveis mais altos, e explica que agora que ele derrotou alguém tão forte, sua espécie começará a evoluir. Yuya se preocupa que se essa evolução o transformar em algum tipo de monstro, as garotas não o aplaudam mais, mas felizmente isso não acontece. No dia seguinte, assim que a moça louca por moda diz a Yuya que ela manterá todas as câmeras em seu rosto, seu oponente para o jogo de ping-pong aparece parecendo um verdadeiro galã, fazendo todo mundo se sentir fraco nas pernas. Acontece que ele também é um campeão olímpico, e prova isso cultivando aura com seu primeiro saque que passa direto por Yuya.
No entanto, o ex-gordinho não se intimida depois de lutar contra monstros literais dopados e devolve o saque tão poderosamente que perfura um buraco na mesa de tênis. Ao ver isso, o chamado campeão de ping-pong recua como um furão, e Yuya fica feliz por não ter acertado acidentalmente ninguém na cabeça. Nesse momento, a rainha dos grandes canhões de trama o arrasta para a quadra de vôlei para substituir um folgado, mas Yuya acidentalmente destrói tanto a quadra quanto a bola devido à sua força, forçando o outro time a se retirar. Finalmente, Kaori pede a ele para substituir seu parceiro machucado em um jogo de tênis contra 2 jogadores sádicos, ao que Yuya concorda, apenas para perceber mais tarde que ele terá que jogar o jogo todo sozinho, já que as habilidades atléticas de Kaori são inexistentes. Ele casualmente contraria todos os ataques ultrajantes dos oponentes e termina o jogo segurando Kaori justo quando ela desmaia por falta de ferro, fazendo a foto perfeita para a capa da revista de moda. Mais tarde, à noite, enquanto Yuya e Kaori caminham para casa juntos, ela oferece retribuir sua gentileza, levando-o para uma boa refeição em algum lugar, ao que ele diz que passar tempo com ela é suficiente para ele. Este ataque Ultra Riz faz Kaori perder um pouco a cabeça, e ela recompensa Yuya beijando-o na bochecha, deixando-o tanto chocado quanto feliz. Poucos dias depois, a gerente de moda olha para a edição final de sua sessão de fotos de infiltração no dia do esporte e diz ao seu assistente que, quando isso for online, Yuya receberá ofertas de todas as grandes empresas de entretenimento. Enquanto isso, Kaori e Yuya estudam juntos na casa dele, enquanto ela o ensina matemática, na qual ele é terrivelmente ruim, e ele a ajuda com línguas, a única coisa em que ele se destaca graças às suas habilidades especiais. Enquanto Kaori acaricia Katsuki e imagina viver aqui um dia como esposa de Yuya, ela se lembra de como se ofereceu timidamente para ensiná-lo depois que ele disse que não é bom em matemática e se sente um pouco decepcionada porque agora eles estão realmente estudando em vez de desenvolver a trama, que era sua intenção original. Para desabafar, ela pede para usar o banheiro, apenas para tropeçar na porta Isekai de Yuya. Ele chega lá bem a tempo de impedi-la de entrar e explica nervosamente que além da porta há outro mundo onde ele aprendeu a usar magia e adquiriu habilidades que são sobre-humanas, de acordo com os padrões do mundo deles. Ele mostra a ela sua magia de bola de água como prova prática e pergunta se ela gostaria de explorar por si mesma, ao que ela imediatamente concorda. Ele estende a mão para ela e Kaori a segura com prazer, finalmente atravessando e ficando deslumbrada com a bela paisagem. Enquanto ela olha para sua tela de status e se pergunta o que isso significa, Yuya começa a falar sobre como ele não é metade do homem que ela pensa que ele é, porque ele tem agido como um Giga Chad no mundo real, usando as habilidades que adquiriu aqui, mesmo que tecnicamente ele seja o lixo de nível mais baixo da sociedade. Kaori sorri e diz a Yuya que gostaria de ver mais de sua segunda vida, e os dois prometem de dedinho que em breve ele a levará além das cercas também. Ele também pede que ela mantenha isso em segredo, ao que ela se pergunta se isso significa que agora eles têm um relacionamento especial, com o qual Yuya meio que concorda, fazendo a garota iludida imaginar o casamento deles novamente. Ao mesmo tempo, Lexia retorna para seu pai, o rei Arnold, que pergunta a Owen por que Yuya não veio com eles. Para isso, Luna diz que é porque ela tentou desviver Lexia, que Yuya teve que desperdiçar um dia inteiro cuidando deles e oferecendo terapia gratuita. Por causa disso, ele não pôde vir mais pra cá. O pequenino cérebro de Arnold para na primeira parte e ele pega sua espada elegante antes de avançar em direção a Luna e quase cortar seu pescoço ao meio. No entanto, ela o impede amarrando seus fios em torno de seus braços, deixando o velho impressionado com suas habilidades. Mesmo assim, ele acredita que um traidor nunca deve ser permitido viver, apenas para ser interrompido por Lexia, que o chama de mau pai por não confiar em seu julgamento. Esta acusação de sua filha faz o pobre rei sentar e chorar em um canto, o que Owen piora ao mencionar como Yuya foi quem pegou Luna, e depois levou ela e Lexia para sua casa. Ao ouvir que sua única filha foi morta por um morador de rua na floresta, ele tem mais um acesso de raiva enquanto Owen fica quieto em um canto. Enquanto isso, o vigilante mascarado que contratou Luna é revelado como o irmão mais velho de Lexia, Rhaegar, que fica furioso ao saber que esse misterioso morador de rua na floresta mais uma vez interferiu em seu grande plano de roubar o trono. Depois de saber que Yuya foi convidado para o Palácio Real, ele pega um orbe de selamento mágico e ordena que os assassinos ataquem o palácio, e depois de eliminar o rei e a princesa, colocam a culpa em Yuya. Alguns dias depois, Yuya caça alguns monstros de elite na floresta e coleta os itens que eles deixam cair, que incluem uma cama de futon de luxo, da qual ele não entende o propósito. Mais tarde, ele vai para a cidade próxima, onde encontra pintinhos peludos com caudas e orelhas de gato, e se pergunta como deve ser desenvolver enredo com eles. Em seguida, vai a uma guilda de mercadores e tenta vender especiarias do mundo real, apenas para descobrir que são uma iguaria rara aqui, o que acaba rendendo a Yuya 100 moedas de ouro por um pouco de sal e pimenta.
Depois disso, ele recebe um cartão de guilda do comerciante e pega uma carruagem para a capital, onde encontra garotas ainda mais deslumbrantes do que as da cidade anterior. Eventualmente, ele chega ao Palácio Real e se encontra com Owen, que o leva diretamente à sala de audiências do rei, onde Yuya encontra uma porção de figurantes junto com as 2 joias do seu harém pessoal e, finalmente, uma Cinderela invertida de gênero que por acaso é o rei. Esse homem criança sem noção pergunta a Yuya se ele é quem resgatou sua filha, mas depois vai tão longe a ponto de dormir com ela por uma noite inteira, o que confunde Yuya porque ele não se lembra disso. Enquanto o rei lança sua segunda onda de birras, ele repreende Yuya por não ter trazido nem mesmo um presente para sua amada filha, ao que ele se desculpa e oferece o futon que recebeu como compensação. Por algum motivo, esse gesto faz todos ao seu redor corarem loucamente e enfurece tanto o rei que ele avança contra ele com sua espada elegante, jurando acabar com sua vida por ser tão descarado. Owen protege Yuya e argumenta que esse idiota provavelmente não sabia que presentear uma garota com roupas de cama significa querer dormir com ela, o que embaraça tanto Yuya que ele deseja morrer. Nesse momento, os deuses do Isekai o ouvem e enviam vários assassinos para Rhaegar, todos eles cercam o rei e todos os outros. Quando os magos atacam, eles neutralizam todos os ataques usando a bola de anulação mágica e declaram que ninguém sairá vivo. Como resposta, Luna usa seus fios para separá-los, e Yuya mostra seus movimentos inspirados em John Wick, enquanto Knight o ajuda e Akatsuki ajuda a curar todos os outros. Assim que os assassinos são derrotados, Lexia corre diretamente para os braços de Yuya, enquanto ele olha desconfortavelmente para o rei, que deseja poder tirar a cabeça de Yuya. Momentos depois, Owen encontra o emblema real de Rhaegar no bolso de um dos assassinos e implora para que Yuya lhes empreste sua força, pois o reino de Arcelia está prestes a se complicar. Assim que as coisas se acalmarem e Arnold enviar seus soldados para localizar o paradeiro de Rhaegar, Yuya visita o quarto de Lexia para lhe oferecer apoio emocional, apenas para encontrá-la com um entusiasmo anormalmente alto. Ela pergunta se Yuya gostaria de sair em um encontro com ela pela cidade, apenas para Luna intervir e dizer que se alguém deve levá-lo para um encontro, deveria ser ela. Enquanto as meninas discutem sobre quem merece mais o Yuya, e ele deseja um momento de paz na sua vida, Owen se oferece para levar Yuya para um encontro e pede para as meninas ficarem para trás se não conseguirem decidir, apenas para receber 2 olhares mortais. Eventualmente, todos decidem ir juntos, com Owen observando Lexia de longe e as garotas arrastando Yuya de um lado para o outro, pressionando seus seios contra seus braços e fritando seu cérebro no processo. Enquanto todos ao redor invejam Yuya por ter 2 garotas atraentes disputando por ele as ignora e decide explorar uma guilda de aventureiros. Luna toma a iniciativa, revelando que ela também quer se tornar uma aventureira, e olha de cima para Lexia, que não pode fazer isso por causa de seu status. Ela ainda o segue para garantir que nada aconteça sem que ela saiba e observa enquanto ambos recebem alguns formulários para preencher da recepcionista. Yuya luta para esconder o quão poderoso ele realmente é, e na seção de tipo mágico escreve terra, fogo e água, em vez de todos os tipos, antes de perguntar ao atendente sobre o que ele deveria escrever na seção de nível mágico se ele não tem certeza de qual é o seu nível. Ela diz que geralmente os descrevem em termos de que cor o orbe mágico de medição assume quando alguém o toca e retira, fazendo Luna tocar a bola primeiro. Fica amarelo, o que mostra um poder mágico de baixo nível. No entanto, quando Yuya toca, o orbe se estilhaça, surpreendendo todos ao redor. Como se isso não bastasse, a recepcionista quase desmaia ao saber que Yuya pode usar 3 formas de magia. E diz que isso o coloca no mesmo nível de figuras de contos de fadas, fazendo o garoto sentir-se aliviado por não ter escrito teletransporte. Caso contrário, a moça teria um ataque do coração. Após Luna e Yui se registrarem, elas recebem seus cartões de guilda, e a recepcionista lhes diz que podem começar a escolher suas missões a partir das de menor classificação no quadro de pedidos. Yui agradece e caminha em direção a isso com as meninas. Mas assim que estão discutindo sobre que tipo de missão se adequa a alguém tão divino quanto seu autoproclamado marido, uma mamãe atraente e bêbada com grandes canhões de enredo se joga em Yui e diz que estava procurando por um homem masculino para acompanhá-la em missões há tanto tempo, e ainda assim, só o encontrou agora. Yui sorri de maneira desajeitada enquanto as meninas tentam recuperá-lo e a vilã eventualmente vai embora após se apresentar e dizer que está ansiosa para se aventurar com ele. Mais tarde, enquanto os 3 se dirigem a uma montanha para sua primeira missão de coletar ervas medicinais, os guardas reais correm até Yui em seus cavalos e revelam que localizaram a posição de Rhaegar. No caminho, ele descobre que o príncipe foi isolado por Arnold depois que algumas coisas aconteceram entre eles, e assim que chegam à mansão, um punhal voa em direção a um dos soldados. Acontece que Rhaegar tomou os soldados como seus reféns para garantir que ele não fosse ferido, apenas para Knight arruinar seus planos e deixá-lo sem vantagem. Isso o faz ter um acesso de raiva, um hábito que está em seus genes, e ele até ameaça se empalar se não conseguir o que quer.
Yui, no entanto, percebe a lágrima em seus olhos quando ele se chama de inútil e o impede segundos antes de ele liberar uma fonte de sangue. Ele então coloca algum juízo no perdedor sem noção com a ajuda de Knight e o subjuga com sucesso. Mas antes mesmo de pensarem que venceram, a garota sem graça de antes invade a mansão e chama Rhaegar de um pedaço de lixo inútil que não é mais necessário em seu esquema de destruição do mundo. O príncipe desanimado lembra a ela que foi ela quem precisou dele como rei para alcançar uma posição mais alta para si mesma, mas a sem graça o chama de idiota e revela que o verdadeiro esquema era usá-lo para travar guerras que inevitavelmente extinguiriam a humanidade. Enquanto Rhaegar se amaldiçoa por estar cego pelo ódio, a garota tenta matá-lo com uma adaga, mas Owen a desvia com sua espada. Isso a irrita e faz com que ela libere uma chuva de flechas divinas sobre eles, lembrando-lhes que não deveriam tentar agir com esperteza, pois ela pode prever todos os seus movimentos e quer aniquilá-los. Yui desafia seu complexo de Deus, expandindo sua proteção especial e destruindo todas as suas flechas frágeis. Ela pergunta se ele é o chamado Yui, aquele de quem ouviu falar da divindade coelho. Quando Yui acena, ela diz que um encontro com ele agora esgotaria seu arsenal e decide recuar temporariamente, dizendo que não pode usar totalmente seus poderes Vis agora. A palavra vil fica com Yui, e ele sente uma imensa ansiedade ao se perguntar quem no mundo era aquela garota alienoide. Naquela noite, Owen se aproxima dele e pede que ele se junte à plateia, pois o rei iniciou a audiência de Rhaegar na câmara de audiência. Yui aceita o convite, e quando o interrogatório começa, ele percebe como os soldados desrespeitam e maltratam o príncipe e até rasgam todas as suas roupas e máscara para revelar as feridas que ele estava escondendo por baixo delas. Vendo a expressão repulsiva no rosto de todos, incluindo seu próprio pai, Rhaegar o chama de covarde e culpa Lexia por transformá-lo nesse monstro de aparência horrível. Acontece que Rhaegar foi acidentalmente atacado por Lexia quando ela perdeu o controle de seus poderes mágicos. E mesmo que os ferimentos tenham se curado depois, a mente de Rhaegar não conseguia compreender os efeitos que isso teve em sua química cerebral. Então a única maneira que ele encontrou para lidar com isso foi rasgando a própria pele. Quando Arnold não conseguiu suportar assistir a um filho tão feio e mentalmente instável, ele o isolou e o chamou de menino amaldiçoado, o que transformou Rhaegar em um rejeitado social e pária, algo com que Yui automaticamente se relaciona com sua vida antiga e sente simpatia. Assim que Rhaegar implora com lágrimas nos olhos para ser desvivido, Yui intervém e tira seu tônico de cura, fazendo-o beber tudo à força. O remédio o cura completamente, fazendo-o passar de um rejeitado social desprezível para um 10 de 10 Sigma muito rapidamente. Mas, mesmo estando finalmente feliz, Rhaegar diz que não pode escapar de uma sentença de morte. É aí que Lexia entra na equação e diz a Arnold que ela perdoou Rhaegar por tentar matá-la, o que não deixa nada pelo qual ele deva ser punido. Enquanto o público a encara em descrença, Yui fica vermelha, e Arnold a lembra que Rhaegar tentou tirar a vida dele também, não apenas a dela. Ao ouvir isso, Lexia diz para ele criar coragem e perdoar o filho que ele maltratou por tanto tempo, e também o culpa por deixar todas as guildas de assassinos agirem livremente por causa de sua própria incompetência como rei. Eventualmente, Arnold fica sem argumentos contra a princesa impetuosa, e Rhaegar escapa de sua sentença de morte ao custo de ter suas terras e dinheiro confiscados. Enquanto tudo se acalma, Lexia argumenta que a recompensa de Yui por tudo o que ele fez deve ser seu casamento com ela, mas Luna argumenta que casar com ela seria o maior pesadelo de qualquer um. Enquanto as garotas discutem sobre quem merece o título de esposa dele, Rhaegar sugere algo ao rei, e Yui acaba ganhando todas as terras apreendidas de Rhaegar e o título de Cavaleiro Supremo. Naquela noite, enquanto ele desabava em sua cama de tanto cansaço, uma visão do vil psicopata o acordava todo suado, e ele não entendia o que significava. No dia seguinte na escola, Yui não parava em lugar nenhum, e até recusava o pedido de Kaori de desenvolver enredo juntos, porque ele fazia disso a missão de sua vida encontrar aquela baixa e acabar com a carreira dela antes que ela prejudique outra pessoa. Ele entra no reino Isekai e começa a treinar com seus companheiros de estimação, desesperado para se tornar mais forte antes que a deusa vil ataque novamente. No entanto, sua aura de protagonista a atrai antes mesmo de estar preparado, e ela o ataca com um ataque surpresa, que ele felizmente evita. Yui pergunta por que ela está tentando lutar com ele, ao que ela responde que é porque ele ameaça seu plano mestre de vingança e o ataca com sua chuva de flechas. Enquanto Yui luta para desviar-se de suas flechas, Kaori entra furtivamente na casa dele depois que ele não abre a porta, e entra no mundo Isekai apenas para encontrá-lo no meio da luta com a garota sem curvas. Por outro lado, ele esconde a Katsuki sob sua capa de invisibilidade e, com a ajuda de Knight, consegue chutá-la para o céu. No entanto, nada disso a arranha, pois ela lança seu contra-ataque e pede ao seu mestre para ajudá-la em espírito. Yui tenta escapar de suas flechas, mas eventualmente as desvia com sua espada. Bem no momento em que ele se esconde atrás de uma grande rocha, Kaori grita para ele, fazendo-o se perguntar quando esse idiota veio parar aqui. Ainda assim, ele é forçado a tratá-la como barulho de fundo no instante em que sente a psicopata plana ao seu lado com sua flecha divina apontada para sua cabeça.
No entanto, assim que ela deixa passar, Mestre Coelho desce e anula o ataque, revelando à menina que ele sabe que o nome dela é Yuti, e que ela é a sucessora da divindade arqueira que foi recentemente assassinada. Isso a irrita e ela afirma que se vingará da humanidade pelo que fez a ele, custe o que custar. Mas o Mestre Coelho diz a ela que é o trabalho do divino sacrificar sua vida por aqueles que deve proteger e que seu mestre definitivamente não está tão chateado com a morte quanto ela. Yuji diz que sua técnica de persuasão não vai funcionar nela, e dispara suas flechas nele, que tanto Coelho quanto Yuya mal conseguem desviar. Eles então lançam uma série de chutes nela, que ela rebate com suas flechas mágicas e manipulação do vento. Eventualmente, Night morde sua coxa e a deixa incapaz de se mover, e Mestre Coelho afirma que é seu trabalho proteger o mundo e seus humanos, o que ele continuará a fazer. Yuji se pergunta por que humanos nojentos valem tanto mais do que seu falecido mestre e libera seus deuses vis interiores, deixando-os tomar conta dela enquanto ela parece uma bruxa possuída, e até chuta a divindade Coelho quase até a morte. Yuya segura Night e se preocupa com qual deve ser seu próximo movimento. Logo em seguida, Akatsuki tira sua capa de invisibilidade e caminha até Yuji, ignorando os gritos de Yuya para que ele pare. Ele espalha sua bolha de terreno sagrado, que milagrosamente elimina o deus vil dentro de Yuji, e Yuya aproveita essa chance para deixá-la inconsciente. Vendo isso, a divindade Coelho diz que Akatsuki é uma daquelas raras feras que tem o poder de ir contra deuses perversos e diz a Yuya que deixará Yuji como uma nova adição ao seu harém antes de fugir. Assim como o pobre rapaz preocupa-se com o que deve fazer com ela, Kaori chama por ele, e ele se vira para encontrar um troll gigante atrás dela. Ele imediatamente usa uma lança para derrubar a fera, mas preocupa-se que agora que Kaori o viu não amar seres vivos, ela possa ficar com medo dele. Ele também confessa que é basicamente um trapaceiro que tem enganado todos ao seu redor. Mas Kaori diz que não é verdade, pois seus olhos amáveis não mudaram desde a primeira vez que ele a salvou. Isso foi tudo o que ele precisava para se sentir seguro. Então ele não pode deixar de sorrir para Kaori, que sorri de volta para ele. Alguns dias depois ele a apresenta tanto para Luna quanto para Lexia, e Yuji se junta à Academia Ousia. Yuya morrerá virgem ou conseguirá ficar com uma de suas garotas em breve. Deixe-nos saber nos comentários. Deixe um like se você gostou e inscreva-se para mais resumos incríveis.